Polícia da Flórida oferece recompensa por informações sobre o assassinato de um adolescente brasileiro. Feira Estudantil no Brasil vai oferecer oportunidade de mestrado em Direito nos Estados Unidos. A advogada brasileira é eleita uma das afrodescendentes mais influentes do mundo. Ronaldinho Gaúcho é nomeado embaixador oficial da Copa do Mundo 2026, que rola aqui nos Estados Unidos. E viralizou o encontro de uma brasileira com o juiz mais querido dos Estados Unidos. This is the front. Yes, this is the front and this is the back. This is the back and you are here watching the view. Olá, boa noite. Boa noite. Uma brasileira virou destaque no mundo ao ser apontada pela Organização das Nações Unidas como uma das advogadas afrodescendentes mais influentes do planeta. E por isso ela recebeu em Nova York um prêmio em reconhecimento ao sucesso e também à carreira. A Eloá Urazen conversou com exclusividade com essa brasileira, olha só. É assim que acaba e assim que começa. A advogada Juliana Souza, de 33 anos, pôs um fim nos sacrifícios experimentados pelas mulheres de sua família e, ao mesmo tempo, foi a primeira do clã a ter acesso ao ensino superior. Fazendo do seu diploma uma importante arma em prol de uma sociedade mais justa, Juliana sabe que a luta está longe do fim, mas agora pode comemorar mais uma vitória para o seu extenso currículo. A brasileira, natural de Feira de Santana, recebeu em Nova York o Prêmio MIPED, apoiado pela ONU, que reconhece as personalidades afrodescendentes mais influentes do mundo. Eu recebo esse prêmio com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, né? Sempre muito ciente de que é fruto de uma jornada de trabalho e de conquistas compartilhada com as mulheres da minha família, as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para a minha formação. Não poderia fechar a década dos afrodescendentes de uma maneira mais bonita, mais potente, ao lado de tantas pessoas que eu admiro, que eu respeito, e representa muito para mim, e eu espero que seja o início de uma nova jornada de continuidade do trabalho que tantas outras pessoas negras construíram para que a gente chegasse até aqui. Então eu fico muito feliz, muito, muito honrada, estou ainda realizando essa conquista que é coletiva, sem dúvida. Fundadora do Instituto Desvelando Oris, que promove a equidade racial e de gênero, Juliana ganhou projeção nacional por atuar em casos emblemáticos de racismo. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública do Brasil, casos de racismo dispararam 50% em 2022. Foram quase 2.500 queixas de agressões sofridas por conta de cor ou raça no país. Lutar contra a discriminação no Brasil e no mundo não é uma questão de um único grupo, mas de todos nós. A gente tem uma história de perseguição, de tortura, de comercialização de pessoas e uma economia que foi estruturada, especialmente no Brasil e em tantos outros países em que houve um dos nossos maiores crimes da história, que é a escravização de pessoas, né, o sequestro de pessoas negras trazidas de África para os mais diversos países. E uma economia e uma história que foi construída com base na exploração dessas pessoas. Então, a gente tem, como sociedade, um dever de reparação dessa história. Diferentemente do que aconteceu com outros grupos, né, como, por exemplo, tantas outras comunidades em diversos lugares do país, as pessoas negras não experienciaram essa reparação. E a gente precisa, quando a gente fala de políticas afirmativas, cotas, do reconhecimento, a gente está falando exclusivamente de devolver a essa comunidade a abundância que construiu historicamente. E para os profissionais brasileiros formados em Direito que sonham em fazer mestrado aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma boa notícia. Vai começar no Brasil a Feira Gratuita de Educação, que é promovida pelo Departamento Norte-Americano de Estado e que vai oferecer vários cursos e até bolsas. A programação é voltada especialmente para profissionais formados em Direito no Brasil e que querem fazer um mestrado no exterior. A feira vai oferecer aos interessados a oportunidade de tirar o LLM, que significa Master of Law, um diploma que é reconhecido internacionalmente. Serão oferecidos cursos de aprofundamento em áreas específicas, como direito empresarial, direitos humanos, direito internacional, direito norte-americano e muitos outros.
Todos os detalhes dos cursos vão estar disponíveis na feira, que vai acontecer na próxima semana em 3 cidades brasileiras. No dia 9, no Rio de Janeiro, no dia 11, em Brasília e no dia 14, em São Paulo. A feira é gratuita e mais de 40 universidades americanas vão estar presentes. Cerca de 1.000 candidatos devem visitar a exposição nas 3 cidades brasileiras. Isso significa um aumento de 20% em relação à edição do ano anterior. Quem se interessar, basta acessar o site da Education USA. O craque de futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi nomeado embaixador oficial da Copa do Mundo 2026. O anúncio foi feito em Miami, que será uma das sedes do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. So tonight we are unveiling the first of these ambassadors. Can everybody hear? We're all here. Let's give a little room. All right, here he comes on stage, Ronaldinho. Coube à prefeita de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, apresentar Ronaldinho como principal embaixador do próximo Mundial. No palco, o craque brasileiro recebeu simbolicamente a chave da cidade do sul da Flórida e disse que já se sente em casa. Nas redes sociais, Ronaldinho agradeceu o carinho das autoridades de Miami e disse que se sente honrado com o convite. Ele também disse estar pronto para mostrar ao mundo as belezas da região. E disso ninguém duvida. Não é à toa que Ronaldinho é conhecido como o rei dos rolés aleatórios, sempre se divertindo por onde passa e esbanjando simpatia. Nessa lista tem curso de fazer charutos, que ele fez na China, um desfile de moda na Paris Fashion Week, que ele usou uma camisa com o seu próprio rosto estampado. Teve também atuação no filme Kickboxer A Retaliação, ao lado de Jean-Claude Van Damme e Mike Tyson. E participação em um reality show na Turquia. Esperamos que esteja mais tranquila. Tem jeito não, o cara é uma lenda fora e dentro do campo. Aliás, não tinha escolha mais perfeita que essa, uma combinação de talento e alegria que só o ex-jogador brasileiro é capaz de oferecer. Nos pouco mais de 20 anos de carreira profissional, Ronaldinho Gaúcho colecionou vitórias, troféus e conquistou o mundo com seus dribles impossíveis de acompanhar. Eram jogadas desconcertantes, que deixaram uma assinatura única do futebol alegre, que agora vai ganhar a Copa do Mundo em Miami. No próximo bloco, saiba o que muda com o aumento da nota de crédito do Brasil. E mais, Polícia da Flórida oferece recompensa por informações sobre o assassinato de um adolescente brasileiro. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito do Brasil de BA2 para BA1. Essa mudança é considerada positiva para o Brasil no cenário externo. Indica que o nosso país melhorou sua imagem de bom pagador e cumpridor de seus compromissos externos, com um menor risco de calote. Essa nova nota coloca o Brasil em um patamar mais próximo do grau de investimento e sinaliza de forma positiva para o mercado internacional, atraindo a atenção de outros países. O anúncio impactou direto o câmbio e impulsionou a moeda brasileira, o real, em 1% frente ao dólar nesta quarta-feira. Essa classificação da Moody's foi atribuída ao crescimento econômico robusto do Brasil e às reformas implementadas que aumentaram a credibilidade do nosso país. A gente conversou com um analista financeiro sobre essa classificação positiva. Olha só o que ele falou. A Bolsa Brasileira recebeu muito bem a mudança de rating por parte da Moody's, a agência de classificação de risco, que elevou a nota de crédito brasileira e agora estamos novamente em busca do famoso grau de investimento. Contudo, a Bolsa me parece muito mais cautelosa. O cenário doméstico ainda inspira cuidados e a leitura por parte da Moody's guarda mais relação com o cenário retrovisor do que propriamente com o cenário atual. Me parece que foi levado em conta muito mais as reformas que aconteceram nos últimos anos aqui no Brasil do que propriamente o que está acontecendo no momento e a efetividade das medidas do governo, principalmente no caso do rombo fiscal.
O mercado brasileiro reagiu muito bem, havia até mesmo uma expectativa de que nós tivéssemos uma grande alta hoje nos papéis, mas muitos investidores aproveitaram para realizar o lucro dos ativos. Importante também ficarmos de olho nas outras agências de classificação de risco que devem trazer alguma alteração nas suas notas nas próximas semanas. Deputados norte-americanos da bancada republicana apresentaram um projeto de lei que, se aprovado, poderá restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos dos Estados Unidos e instituições brasileiras. A proposta foi elaborada após as polêmicas em uma investigação brasileira de combate à desinformação envolvendo a empresa X. O projeto ainda será discutido na Câmara, mas tem pouca chance de ser aprovado. Mudando de assunto, na Flórida, a polícia do condado de Broward está oferecendo uma recompensa de $10 mil por informações que levem à prisão do criminoso que matou um brasileiro de 15 anos. O adolescente foi esfaqueado em um parque de Coconut Creek em abril neste ano. Na época, o crime chocou, claro, a comunidade brasileira da região. Mas desde então, a polícia tem procurado, sem sucesso, pelo responsável do ataque. $10 mil. Essa é a recompensa oferecida pela polícia do condado de Broward por qualquer informação que leve ao agressor. Em abril deste ano, o brasileiro Yuri Dezena, de 15 anos, foi atacado com uma faca no parque de Winston, em Coconut Creek, em plena luz do dia. O adolescente chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, a polícia chegou a montar uma operação de busca para prender o criminoso, mas o agressor conseguiu escapar da região. Os agentes acreditam que o ataque não tenha sido aleatório, e sim por motivação pessoal. O departamento de Coconut Creek está pedindo ajuda da comunidade local com informações ou vídeos de câmeras de segurança da época para ajudar na investigação. A guerra no Oriente Médio foi um dos assuntos abordados ontem à noite no debate entre os vices à Casa Branca. O senador de Ohio, J.D. Vance, e o governador do Minnesota, Tim Walz, se enfrentaram nesse primeiro e único encontro de vices antes da eleição. Na maior parte do tempo foi um embate civil e focado em políticas, onde ambos os candidatos foram questionados sobre a escalada de tensão no Oriente Médio, imigração, inflação, assistência médica, aborto e outras questões importantes para os eleitores. Os dois se concentraram principalmente na substância do que era falado, em vez de ataques pessoais, mas trocaram farpas sobre uma série de tópicos, incluindo a defesa da democracia e a invasão do Capitólio em 2021. Os microfones chegaram a ser cortados durante uma discussão acirrada sobre as falsas alegações de Vance sobre imigrantes haitianos comendo os animais de estimação de moradores de Springfield, em Ohio. No geral, analistas dizem que é improvável que o debate mude a trajetória da corrida eleitoral. Uma pesquisa instantânea da CNN também não encontrou um vencedor claro nesse confronto. Agora tem um rápido intervalo e na volta tem alerta para o aumento de casos de coqueluche nos Estados Unidos. E você já ouviu falar na nomofobia? É o medo de ficar longe das telas, uma condição nova que afeta jovens e adultos. Médicos estão alertando para a alta dependência das crianças e adultos em relação a smartphones e aparelhos eletrônicos. Esse comportamento disfuncional está provocando um surto de doenças mentais aqui no país. Pois é, e mais uma surgiu agora, gente. A fobia de ficar longe das telas ou aparelhos celulares ou até internet. Esse transtorno já ganhou até um nome, nomofobia. A Carla Marinho explica isso pra gente. I want the iPad. I told you can't have it. Os flagrantes de raiva de crianças e adolescentes que tiveram os aparelhos eletrônicos retirados pelos pais estão na internet. Neste outro vídeo, uma mãe, aos prantos, mostra a casa destruída pelo próprio filho, depois que ela suspendeu o uso do celular. Os especialistas alertam que esse comportamento disfuncional reflete o colapso da saúde mental dos jovens, problema gerado pelo uso excessivo dos smartphones, que tem se espalhado rapidamente pelo mundo como uma verdadeira epidemia. O excessivo uso de telas tem sido descrito como uma epidemia silenciosa. E estudos mostram hoje que o tempo excessivo pode estar muito relacionado com insônia, obesidade, ansiedade, depressão e dificuldades de se concentrar.
Esse tipo de transtorno está sendo chamado de nomofobia, ou seja, fobia da falta de telas. É o medo irracional ou ansiedade de ficar longe dos aparelhos ou de não ter acesso à internet. Os especialistas dizem que essa dependência dos smartphones e das redes sociais, que mostram falsas realidades, estão levando os jovens também a outros transtornos, como depressão, ansiedade, pensamentos suicidas e automutilação, entre outros. Os sintomas mais comuns que a gente vai perceber são irritabilidade e impaciência, ou seja, a criança ou o adolescente pode ficar muito irritado, principalmente quando precisa interromper esse uso do dispositivo, para realizar alguma outra atividade. A diminuição da interação social também, pode haver um afastamento dos amigos, da família, ou até das atividades que costuma realizar, preferindo ficar isolado na sua tecnologia. A gente observa também a desatenção, como a dificuldade de se concentrar. Mas é possível transformar o relacionamento com o mundo digital, adotando estratégias simples para alcançar uma rotina mais saudável, como, por exemplo, estabelecer limites claros e inegociáveis para o uso dos dispositivos. É importante também criar uma zona livre da tecnologia, ou seja, determinar na casa, ou seja, um lugar onde não se pode usar a tecnologia, como, por exemplo, ao sentar à mesa para fazer as refeições, alguns momentos em famílias. Então, é importante criar essa regra, essa rotina. É importante também que os pais entendam que eles precisam ser um modelo de comportamento. Então, as crianças aprendem elas observando os pais. Então, a gente tem que mostrar um uso saudável da tecnologia para que a gente possa oferecer esse ensinamento para a criança. Então, eu tenho que limitar também o meu próprio uso, para priorizar talvez uma interação com essa criança no momento em família. Agora a gente tem um alerta para as mães, os pais ou os responsáveis por crianças. A doença conhecida como coqueluche, que é uma infecção respiratória aguda, está se espalhando aqui pelos Estados Unidos. Essa tosse comprida ou tosse convulsiva já atinge 5 vezes mais crianças do que em comparação com o ano passado, segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. Essa infecção é transmissível. O número de crianças internadas em hospitais nos Estados Unidos com coqueluche vem aumentando a cada semana e preocupando as autoridades. O especialista em doenças infecciosas Donald Dunford explica que a doença está se espalhando muito antes do inverno chegar e que isso indica que a temporada de vírus respiratórios, incluindo a coqueluche, deve ser intensa. O médico diz que a expectativa é que 1/3 dos bebês sejam internados com essa ou outras infecções respiratórias ainda neste ano e que 1% deles não deve resistir. Por isso, o CDC emitiu um alerta para as mães, pais e tutores prestarem atenção nos pequenos. Os primeiros sintomas da coqueluche podem parecer um resfriado comum, mas em 1 ou 2 semanas, esse quadro pode piorar e se tornar uma tosse rápida, violenta e descontrolada, dificultando a respiração. Esse quadro pode durar até 10 semanas e pode levar à morte. Os especialistas pedem para os responsáveis levarem a criança o mais rápido possível para o hospital para evitar complicações no quadro de saúde. O Dr. Donald lembra ainda que a coqueluche é transmissível e que a melhor forma de se proteger contra essa doença é a vacinação, que pode ser dada em crianças ou adultos. Os idosos também são vítimas da tosse comprida. A greve portuária nos Estados Unidos já interrompeu o fluxo de uma grande variedade de produtos sobre as docas de quase todos os portos de carga, do Maine até o Texas. Essa paralisação é a maior dos últimos 50 anos no país e os impactos da greve já devem começar a ser sentidos no bolso de quem vive por aqui. Quase 50 mil membros da Associação Internacional de Estivadores cruzaram os braços na terça-feira, interrompendo o fluxo de importações e exportações dos Estados Unidos. Estão parados portos do leste e da costa do Golfo, os considerados os mais importantes do país. A previsão é de uma interrupção no recebimento de produtos como bananas, cervejas e vinhos, móveis, roupas, utensílios domésticos e automóveis, além de peças necessárias para manter as fábricas norte-americanas operando. Como resultado, pode haver elevação de preços do que está hoje disponível nos mercados,
e escassez de reposição. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos disse em um comunicado que está conversando com transportadoras terrestres, outros portos do país, ferrovias e parceiros da cadeia de suprimentos para tentar mitigar os gargalos da cadeia de reabastecimento. Essas empresas gananciosas estão ganhando bilhões de dólares e não querem dividir com quem faz isso acontecer. Por isso estamos aqui, diz um dos trabalhadores. O sindicato da categoria pede melhores salários e condições mais justas e humanas de trabalho. A seguir, a gente fala do aumento do número de mortes com a passagem do furacão Helene e tem a formação de mais uma tempestade. E viralizou o encontro de uma brasileira com o juiz mais querido dos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. O Centro Nacional de Furacões monitora novas tempestades no Atlântico e no Golfo do México, nesta que é uma das temporadas mais movimentadas dos últimos tempos. Enquanto isso, diversos estados seguem se recuperando da passagem do furacão Helene. Hoje, o número de mortos foi atualizado e já passa de 180 óbitos. Helene deixou vítimas fatais em 6 diferentes estados: Virgínia, Tennessee, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. E segundo as autoridades, centenas de pessoas ainda estão desaparecidas, o que indica que mais corpos podem ser encontrados nos próximos dias. O governo estima que o furacão Helene se torne um dos mais mortais da história do país e também um dos mais devastadores. Centenas de estradas continuam fechadas, especialmente nas Carolinas, dificultando a entrega de suprimentos muito necessários. I haven't seen my kids. I'm tired. I'm hungry. Still have no power. I have no gas to get to my kids. I don't know where to get gas. So there's that. Algumas áreas são tão inacessíveis que as entregas estão sendo feitas por mulas e via aérea. Hoje, o presidente Joe Biden iniciou uma viagem aos estados afetados e anunciou ampliação de ajuda às regiões. Só a Carolina do Norte recebeu mais de 1.000 soldados da ativa para trabalhar nos resgates e na reconstrução de cidades inteiras. Teams working to remove debris. We also have transportation and supply distribution operations. A Guarda Nacional também trabalha duro para remover destroços e transportar alimentos até áreas isoladas. Mais de 1.300.000 pessoas seguem sem energia elétrica, a maioria nas Carolinas. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa para amanhã, gente. Em Boston, a previsão de máxima de 70, mesma coisa em Nova York, já em Washington um pouco mais quente, 77. Em Charlotte, previsão de sol entre nuvens com pancada de chuva, assim como em Atlanta. Na Flórida, um tempo variado, vai ter sol, vai ter nuvem, chuva e até trovoada. Em Miami, máxima de 91. Em Houston, sol entre nuvens na previsão, mínima de 69. San Antônio, a gente tem sol brilhando o dia inteiro, máxima de 95, mínima de 68 graus. El Paso, o mesmo cenário, máxima de 93, mínima de 65 nessa área. Albuquerque, olha só, gente, não tem nuvens ao longo do dia, máxima de 88, não são 3 dígitos, mas em Phoenix a gente já tem aí bastante calor, 109 de máxima, mínima de 76. Las Vegas, sol brilhando forte também. São Francisco e Los Angeles, a gente tem sol entre nuvens e São Francisco, mínima de 58, máxima de 79 graus. Agora, uma história que viralizou na internet. Uma brasileira deu um presente para um juiz aqui nos Estados Unidos que é famoso na televisão e nas redes sociais pelos julgamentos humanizados e inusitados em Rhode Island. A gente está falando do magistrado Frank Caprio, que tem uma legião de fãs e é carinhosamente chamado de o melhor juiz do mundo. Dessa vez, ele foi surpreendido com um presente brasileiro em plena corte. We have a guest all the way from Brazil today, Daisy. Daisy Fedrigo veio direto do Brasil para presentear o juiz favorito de milhares de pessoas, Frank Caprio, que atua em Providence, em Rhode Island. We have
to pay tickets. Ela contou ao juiz que no Brasil as pessoas não podem se explicar pelas contravenções no trânsito e que são obrigadas a pagar várias taxas. Daisy afirmou que Frank era atencioso, único e especial e que por isso os brasileiros amavam ele. You are merciful. And for this reason, we like you. Frank aproveitou que a conversa estava sendo transmitida pelas redes sociais e no programa que ele possui na televisão e mandou um recado. Court should have understanding and compassion. A corte deve ter compreensão e compaixão. Não estamos aqui para punir, mas para fazer justiça. E isso significa levar em consideração a pessoa que está aqui na nossa frente. O que eles precisam, se têm filhos, se têm dinheiro, se não têm trabalho. Muitas vezes, suspender a licença não é a solução. Por isso, eu trato as pessoas com dignidade. All I do is I treat people with dignity. Everybody should be treated with dignity, understanding and compassion. Depois de 15 minutos de conversa, Daisy presenteou o magistrado com uma camiseta brasileira. Na estampa, a vista de Balneário Camboriú e o juiz sentado observando a paisagem. This is the front. Yes, this is the front and this is the back. This is the back and you are here watching the view of my city. This is the front and this is the back. And where am I? You are here with colorful socks, watching the view, the best views. We have nice buildings. O vídeo já teve mais de 10 milhões de visualizações e continua circulando na internet e emocionando os brasileiros. The socks colorful are here. You are appreciated and seated, seeing a very good view. Olha só, maravilhosa essa história e a Evelyn, inclusive, já entrevistou ele. Todo mundo, quando me pergunta quem é a pessoa mais legal que eu já entrevistei na vida, ao longo de quase 20 anos de carreira, juiz Frank, ele é um amor, gente. Inclusive, a gente saiu para almoçar depois da entrevista e ele meteu a colher dele na minha sopa para provar, para ver se estava boa. Isso mostra que ele é desse jeito mesmo que a gente viu no vídeo. Ele é aquilo que a gente vê na corte. Ele é fofíssimo, gente boníssima, cheio de aprendizados. Muito bom. Bom, o Jornal Américas no ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você segue agora então com mais um capítulo da edição especial Apocalipse. Boa noite. Boa noite.